notícia de hoje é sobre a elaboração de arranjos para instrumentos de tecla. Apesar de ser orientações para a gente elaborar arranjos para instrumentos para grupos de piano ou de teclado, essas orientações vocês podem adaptar para qualquer outra formação instrumental, certo? Pode ser para qualquer outro grupo de outro tipo de instrumentos. E, por sinal, esse processo que eu vou estar falando para vocês também é um processo parecido com o que a gente está fazendo ao tentar fazer os acompanhamentos do samba reggae, do ijexá, do choro, no instrumento de tecla. Porque vocês vão observar que a gente sempre orienta a importância de se ouvir bastante e a gente pegar a formação básica desses gêneros e ritmos e tentar transpor para o instrumento. Então, quando a gente faz arranjos dessa natureza, eu pelo menos faço do mesmo processo. Pode passar, Vanessa. Então, assim, qual é o ponto de partida que eu utilizo quando eu vou fazer um arranjo para ser tocado por piano a 4 mãos, 6 mãos, ou 2 pianos, ou vários teclados? O meu ponto de partida é uma partitura da melodia cifrada. Às vezes, acontece de eu começar a fazer um arranjo e a música não está escrita. Isso é uma coisa pessoal. Eu sinto essa necessidade de ter escrito e cifrado, porque o arranjo nada mais é do que você tentar distribuir os elementos que tem numa música para o instrumento que você quer fazer o arranjo. Então, assim, eu meio que faço, às vezes, matematicamente. Hoje em dia, tem muitos arranjos que eu faço que eu nem ouço mais a música, eu já vou direto na partitura, porque eu já uso princípios de estruturação musical, já uso princípios de harmonia vocal. Então, assim, essas coisas, elas já estão meio que incorporadas. Então, eu já vou meio que matematicamente fazendo isso. Então, por isso que eu gosto de ter a coisa escrita e a cifra, porque quando eu faço o arranjo, eu quero distribuir a melodia, o acompanhamento, que são os acordes, nos instrumentos que vão estar sendo utilizados naquele arranjo. Então, eu ganho mais tempo. Recentemente, eu fiz um arranjo vocal de uma música de Caetano Veloso, para vozes femininas, que eu não tinha partitura. Aí eu ouvi várias vezes, escrevi e cifrei, para mim depois começar o arranjo. Então, para mim, é mais fácil. Seria mais difícil você ter que estar pegando de ouvido coisa por coisa para me fazer. Então, para mim, na partitura, é mais fácil. E aí, com essa partitura, que não precisa estar a linha do acompanhamento, basta para mim ser a melodia cifrada com os acordes, eu escolho 2 caminhos. Ou o primeiro caminho, eu vou ter como guia a peça original, e aí eu vou ouvir essa peça original para me ver o que é feito, como é feito essa música, para me tentar trazer na íntegra alguma ideia do compositor, para me manter fiel. Então, aí eu vou basicamente tentar trazer algo da ideia do compositor, seja como o acompanhamento está, seja quais os instrumentos que ele está utilizando, enfim. E o outro caminho é eu ter essa partitura e esquecer completamente a versão do compositor. Aí vocês vão me dizer assim, mas aí você não vai ser fiel ao compositor. Na verdade, gente, o arranjo é como se fosse uma nova composição. Se o compositor vai gostar ou não, o problema é dele, porque
a partir do momento que eu me aproprio daquilo, a composição ela vai ser de acordo com a minha concepção. Se eu sigo esse caminho 2, de esquecer a ideia original. É lógico que a música vai ser a mesma, mas como eu vou fazer essa distribuição dessa música para os instrumentos, aí vai ser, eu vou construir uma concepção musical. Agora, tem algumas observações. Normalmente, os arranjos que eu faço, eles são para a situação de sala de aula. Então, são arranjos meio que personalizados. Eu já faço os arranjos para determinados alunos, determinadas turmas. Então, por exemplo, fulano de tal lê bem, então eu vou colocar, não vou me preocupar, eu vou escrever aqui qualquer coisa porque ele vai ler bem. Já Cicrano já não lê tão bem, então eu tenho que colocar algum movimento que seja repetitivo, meio que para ele também tocar por imitação. Então, eu vou de acordo com o nível dos alunos, né? Para me saber como é que eu vou fazer essa distribuição, onde é que vai ter os trechos mais difíceis, onde é que vai ter os trechos mais fáceis, né? Ou pode acontecer também de eu não fazer um arranjo para uma situação de sala de aula. Para mim, isso é mais raro. Mas, normalmente, quando isso acontece, é uma necessidade. Às vezes, alguém me pede, ou é igual esses arranjos vocais que eu fiz recentemente para uma websérie que a gente distribuiu na internet. Então, eu já sabia também que ia cantar, se era um arranjo que teria que ser longo, se teria que ser mais breve. Então, aí essas situações é que meio que me direcionam, né? Pode passar, Vanessa. Passa mais um, só para vocês terem uma ideia. Aí. Então, por exemplo, eu vou começar mostrando, eu vou falar dos arranjos dos que estão, dos que a gente está utilizando nesse curso, porque vocês vão ter acesso ao áudio e à partitura. Então, fica melhor para vocês poderem entender e até ter esse material. Então, aí o que eu coloquei é só para vocês entenderem que esse é o meu ponto de partida. Que eu tenho uma melodia, que é o leãozinho, uma melodia cifrada. Ponto final. É esse material que eu tenho. Aí pode voltar, Vanessa, para o slide anterior. Então, esse é o meu caminho, meu ponto de partida, essa partitura. O segundo, depois que eu tenho essa partitura em mãos, a melodia cifrada, eu defino para qual formação instrumental que eu vou fazer o arranjo. Se é para um piano a 4 mãos, 6 mãos, 2 pianos ou mais de um teclado. E aí eu coloquei essas diferenças porque o primeiro arranjo que eu socializei com vocês foi o Odeon. E eu perguntei na enquete se vocês achavam que era um arranjo para 2 pianos, 4 mãos, 6 mãos, e aí a maioria respondeu que era para 2 pianos. E eu estou entendendo que vocês responderam que era para 2 pianos, porque quando vocês ouviram, eu acho que vocês identificaram que era para mais de uma pessoa tocar, que era para 2 pessoas tocar. Só que como é que eu sei que aquilo é para um piano a 4 mãos ou para 2 pianos? Pela extensão. Então, normalmente, quando é um arranjo para 2 pianos, a gente vê que a extensão dos 2 pianos é muito próxima. Porque como o camarada está em um piano e eu estou em outro piano, a gente pode tocar no mesmo lugar, que não vai ter problema. Já o piano a 4 mãos, quando eu faço o arranjo, eu tenho aqui condições do piano fazer arranjos para 2 pessoas ou 3 pessoas tocarem no mesmo instrumento. Só que isso é possível porque cada um vai estar numa região distinta. Então, no Odeon que eu fiz aí para vocês, que eu vou estar mostrando,
eles, as extensões são distintas. Então, um está aqui, isso é um piano, e o outro piano está cá em cima. Então, eles não vão se cruzar. Então, é para 4 mãos. Mas, enfim, só para vocês verem mais ou menos essa diferença. Então, depois que eu defino para qual vai ser a formação do meu arranjo, se é para 2 pianos, 4 mãos, 6 mãos, eu vou para a forma musical. Ou seja, qual é a estrutura da música? Quantas partes ela tem? Aí, Vanessa, passa de novo para o próximo slide. Então, nesse leãozinho, ela é uma música que tem 2 partes. Então, essa primeira parte aqui, ó. Fá, mi, ré, dó, mi, sol, 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 sol. Mi, sol, 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 sol. Fá, mi, ré, dó. Aí vai repetir, né? Que é mi, sol, 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 sol. Fá, mi, ré, dó. Mi, sol, sol. Primeira parte. Segunda parte é aqui. Lá, do, 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 si, lá, sol, lá, mi. Lá, do, 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 si, lá, sol, lá. Aí repete. Então, Leãozinho tem basicamente essas 2 partes, certo? Aí volta, Vanessa, para o slide anterior. Aí, depois que eu já defini para qual instrumento que eu vou fazer o arranjo, já tenho a partitura cifrada em mãos, e sei qual a forma, aí aqui eu vou utilizar o primeiro caminho para fazer o arranjo, que é ter como referência a música original. Aí, Vanessa, eu vou experimentar, interrompe a apresentação, que eu vou tentar compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Naquela hora eu consegui. Espera aí. Não, acho que eu não vou conseguir. Vocês conseguem ouvir ou não? Não, não tô vendo nada. Não? Espera aí. Não dá para ouvir nada. Agora, eu mandei esse vídeo para você, Vanessa, lá no WhatsApp. Será que você... Foi no privado, pronto. Peraí, deixa eu ver se eu consigo agora. Vou ver. Chegou aí? Estão ouvindo? A imagem, o áudio não, pronto. Pronto, tá bem baixinho o áudio, quase não dá para ouvir. Não? Não? Tá. Aí, Então, eu vou interromper aqui. Na verdade, era só para me mostrar o original dessa música de Caetano Veloso. Depois a gente compartilha com vocês esse vídeo. Mas para quem conhece esse original, no violão, aí o que eu fiz? Quando eu fiz o arranjo para essa música, eu pensei de pegar o que é feito no violão, a batida do violão, para uma pessoa tocar no piano. Então ficaria isso daqui, ó. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito... Oh, peraí, eu esqueci.
Gosto muito de te ver, Leozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leozinho. Para de se entristecer, Leozinho. O meu coração é sol. Basta encontrar você no caminho. Então, como eu faço? Quem conhece vai verificar que ela está parecida com o que é feito no violão, com o que é feito no original do violão. Então, como eu começo a fazer o arranjo pela forma musical, esse seria a parte A da música. Então, aí o que acontece? Eu estou naquele caminho de tentar trazer alguma ideia da música original. Então, qual foi a ideia que eu trouxe? O acompanhamento, como é feito no violão. Então, esse leãozinho, vai ser tocado para 2 teclados ou 2 pianos, porque é na mesma região. Não dá para 2 pessoas tocarem no mesmo instrumento. Então, o que eu fiz? Eu pensei o seguinte: uma pessoa vai fazer a melodia e a outra pessoa vai fazer o acompanhamento. Sendo que o acompanhamento eu vou pegar a ideia do acompanhamento original. E aí, a pessoa que vai fazer a melodia da música é: gosto muito de você, Leãozinho, caminhando sob o sol. Vanessa, passa o slide agora, porque tem a partitura, aí vai facilitar para o pessoal ir acompanhando. Pode passar, pode passar, pode passar. Passa aí, pronto. Então, repara que tá assim, ó. Piano, na verdade, aí não tá. Eu peguei trechos da partitura para facilitar. Então, a partitura que está logo abaixo do arranjo 1 original, por que original? Porque eu tentei trazer para o acompanhamento a ideia do que o Caetano faz. Mas agora não repare esse acompanhamento, porque esse daí já foi a questão, eu mudei depois para o samba reggae. Mas vamos olhar o que o piano 1 está fazendo. Olha que na primeira pauta eu tenho um acorde Dó, eu tenho um acorde Sol com sétima, eu tenho um acorde Lá menor e tenho um acorde Mi menor. Então, o que eu pensei? A melodia é uma coisa muito simples. É isso daqui, ó. Mi, sol, 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 sol. Fá, mi, ré, dó. Mi, sol, 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 sol. Mi, sol, 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 sol. Fá, mi, ré, dó. Só que, como um aluno vai estar fazendo só a melodia, então, o que eu imaginei? Eu vou pegar essa melodia e vou dialogar com o acorde. O primeiro compasso não é Dó maior? Então, a linha da melodia seria Mi, Sol, 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 Sol. Então, o que eu fiz? Eu fiz um acorde, dobrei essa melodia. Então, eu fiz Mi e continuei com a nota Mi, Sol. Então, ficou... Fiz meio que um dueto. E isso foi possível fazer de acordo com o acorde que eu tenho. Porque se aqui eu tinha Mi, Sol, 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 Fá, Mi, Ré, Dó, e logo embaixo, quando eu tenho aqui no segundo compasso o Fá, Mi, Ré, Dó, eu coloquei Ré, Dó, Si, para poder se encontrar no Dó. Então, eu venho em terças, porque vai dar certo com esse acorde que eu tenho, Sol com sétima. Aí, no próximo compasso, que eu tenho um Lá menor, eu teria Mi, Sol, 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 a mesma coisa.
Aí eu fiz, de novo, dó, mi, mi. Fiz tipo uma terça. Então, ao invés de ficar, eu fiz. Aí, quando chega no compasso 5 embaixo, eu tenho, repito, mi, sol, fá, mi, ré, dó. Agora, o que que vai acontecer no compasso 4? Vanessa, se você puder passar o mouse em cima aí do compasso 4 e no compasso 8, o que que acontece com essas notinhas aí? Então, assim, quando eu tenho a linha melódica e tenho um acompanhamento, no meu arranjo, eu posso colocar mais coisas do que a linha melódica e o acompanhamento. Eu posso colocar uns recheiozinhos. Onde é que eu vou botar esses recheiozinhos? Quando ou a melodia cessa, para, ou quando o acompanhamento cessa, para. Então, aí eu posso vir com uma coisa diferente. Então, foi justamente o que aconteceu aqui. A melodia, para quem conhece, é assim: gosto muito de você, leãozinho, caminhando sobre o sol. Acabou. Gosto muito de você, leãozinho. Só que além de eu ter pegado essa melodia e ter colocado dobrado em acordes, entre um trecho e outro, eu estou fazendo uma frasezinha, que é o que acontece aí no compasso 4. No final do compasso 4, quando eu tenho si, lá, sol, lá, si. É uma frasezinha que eu coloquei em um compasso em que a linha melódica estaria parada, né? Então, a melodia é isso daqui, ó. Gosto muito de você, leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Pausa. Para descer. Então, esses duas frasezinhas aí são, digamos que, recheio, já que a melodia parou. Agora, como é que eu vou fazer para me criar essa melodia? Tudo, gente, a gente vai pelos acordes. Então, veja que no compasso 4, eu tenho um acorde de Mi menor. Então, como eu tenho um acorde de Mi menor, enquanto na linha melódica eu termino com o acorde Mi e Sol, eu decidi começar com a nota mais aguda para contrastar. Então, quais são as notas do acorde de Mi menor? Mi, Sol e Si. Eu poderia começar essa frase com uma dessas três notas. Então, eu decidi começar com Si. Então, Si, Lá, Sol, Lá, Si. Aí vocês vão dizer assim, mas o Lá não faz parte do acorde de Mi menor, mas o Lá é uma nota de passagem entre o Si e o Sol. Então, eu posso usar nota de passagem à vontade, porque como ela só vai passar, você não vai ter dissonância, então você vai embora. Então, aí o que que eu fiz? Eu peguei a nota Mi e a nota Si e tô indo e fui embora. Si, Lá, Sol, Lá, Si. Mesmo princípio no oitavo compasso, que eu criei também essa frasezinha. Eu tenho aí o acorde de Dó maior. Então, a essa frasezinha eu comecei com duas notas do acorde, que é Mi e Sol. E fiz nota de passagem, ó. Ré e Fá para poder chegar no Dó e Mi. Então, assim, se não houvesse essa possibilidade
de eu fazer um dueto na melodia e criar esses recheiozinhos, a música ia ficar assim, a melodia, ó. Ia ser só isso. Só que o que eu fiz, eu dobrei, né? Aí ela ficou. Um, dois, três, quatro. E volta, certo? Agora reparem que eu não fiquei satisfeita, porque assim, uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente faz os arranjos é a gente pensar tudo com muito carinho. Por exemplo, eu não sei aqui quem já cantou em coral, tem acesso a arranjos de canto coral. Para mim não existe nada mais triste do que, por exemplo, o contralto ou baixo, às vezes ficar em uma nota só. Enquanto, sei lá, o soprano está fazendo as melodias, não sei quem está fazendo não sei o quê. Então, a gente tem que pensar, mesmo que seja acompanhamento, você tem que pensar em fazer uma coisa legal para aquela pessoa, entendeu? E para ficar um tempero diferente na música. Então, eu pensei assim. Bom, essa música eu vou fazer esse arranjo eu vou fazer para duas pessoas tocarem. Então, eu tenho a possibilidade da pessoa que for fazer a linha melódica dobrar, fazer a melodia na mão direita e na mão esquerda. Tipo assim, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui minha mão. Aí fazer. Mas como eu já estou fazendo esse arranjo, já não é tanto para uma pessoa tão iniciante, então eu pensei assim, eu vou colocar a melodia para a pessoa tocar, mas tocar a melodia de uma forma que, se houver a necessidade, ela pode tocar sozinha, sem um acompanhamento, e vai ficar legal. Então, reparem que nessa parte do piano 1, que está ligado com as duas chaves, a segunda pauta ainda é para a mesma pessoa tocar. Então, essa segunda pauta é como se fosse quase que eu continuo pensando na melodia, mas dividindo os acordes. Por exemplo, a melodia principal no compasso 1 é Mi, Sol, 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 Sol. Só que eu peguei esse Mi, Sol, 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 Sol e dividi com a nota Mi. Então ficou Mi, 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 Mi. Aí na mão esquerda, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai continuar dividindo, baseado no acorde. Se o acorde é Dó maior, eu já estou usando Mi e Sol, falta aqui o Dó. Então, aí eu coloquei Sol, Dó, 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 Dó. E aí essa mão esquerda, ela vai meio que dialogar com a direita. A direita não tem lá caindo a melodia em graus conjuntos em nota de passagem, a mesma coisa, parecido com a mão esquerda. Então, essa mão, esse piano para essa pessoa vai ficar desse jeito aqui, ó. Três, quatro. Aí volta. Três, quatro. Aí na segunda vez não precisa tocar esse finalzinho. Então, isso foi para o primeiro piano. Então, ficou uma coisa legal de tocar, que, de certa forma, está meio que o acompanhamento junto. Então, se precisar dessa pessoa tocar sozinha,
fica bacana para ela tocar. Ela não vai se sentir assim. E outra, tem que ser uma frase que faça sentido. Se fosse uma nota parada, a mesma nota, tá, 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 às vezes até ia ser difícil para ela poder compreender. Aí, na mão esquerda, esse arranjo que eu estou de para o outro pianista, para o outro piano, o que que eu fiz? Eu já, nesse caso daí, eu já coloquei o samba reggae. Então, é uma outra opção também, quando você for fazer o acompanhamento, quando você for fazer um arranjo, e que você queira que o arranjo fique em um determinado ritmo. Então, para transformar esse leãozinho em samba reggae, quando eu fiz o arranjo, eu fiz daquela primeira forma que eu mostrei para vocês, que é parecido com o original do violão que Caetano Veloso toca, que é caminhando sob o sol, gosto muito de você, leãozinho. Certo? Só que aí eu, na verdade, fiz uma adaptação. Eu fiz, então, um arranjo pensando, eu quero transformar essa música em samba reggae. Então, aí, para transformar em um ritmo específico, eu tenho que utilizar os padrões de acompanhamento, que é o que a gente está aprendendo. Que, inclusive, eu perguntei numa enquete quais eram os padrões de acompanhamento que eu estava usando para essa música. E, na verdade, é o Avenida e depois o samba reggae. Então, aí, nesse daqui, eu peguei a ideia e modifiquei o ritmo. Coloquei exatamente o ritmo de samba reggae, que é de Avenida, padrão Avenida, que é leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Por que que eu fiz isso no final? Porque o meu arranjo eu sempre faço baseado na forma. Então, onde é que essa parte A, onde é que a primeira parte da música termina? Ah, vai terminar aqui. Então, de que forma que eu vou fazer? O que que eu vou fazer no meu arranjo para destacar ou para mostrar que acabou essa forma, que acabou a primeira parte. Então, eu vou colocar algum elemento que tenha essa ideia de finalizar. Então, foi o que eu fiz que aí vocês estão vendo no compasso 7 e no oitavo. Eu fiz uma variaçãozinha no que eu estava vindo fazendo no acompanhamento. Então, eu dei uma enxugada no acompanhamento para a gente ter essa ideia de que aí eu vou terminar um ciclo da música, né? Então, eu comecei. Gosto muito de você, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Aí eu terminei a primeira parte. Então, isso é uma coisa, um processo pessoal. Eu só passo para a segunda parte os instrumentos que eu escolhi que vai ter no arranjo, eu faço a parte de todo mundo naquela primeira parte. Porque às vezes, assim, isso vai muito, às vezes numa sentada só sai o arranjo, às vezes o arranjo demora dias. Então, assim, aí às vezes eu termino essa primeira parte em um dia, aí no outro dia torno a ouvir, vejo se ficou legal, se não ficou, tal, enfim.
E aí, depois que eu terminei, estabeleci essa primeira parte, é que eu vou para a próxima parte da música. Mas, Vanessa, volta um slide, por gentileza. Mais um outro. Mais um. Aí. Então, só aqui para a gente sintetizar tudo o que eu falei. Então, primeiro eu parti da partitura cifrada, porque o arranjo nada mais é do que você imaginar distribuir a melodia e o acompanhamento entre os instrumentos, sendo que é muito recorrente, também fica muito legal quando a gente passeia com a melodia entre os instrumentos. Então, por exemplo, no arranjo de Odeon, começa com um pianista fazendo a melodia e o outro acompanhamento, aí quando chega em outra parte, troca. Quem estava fazendo a melodia passa a fazer o acompanhamento e o outro passa a fazer a melodia. Por quê? Porque isso também fica interessante até para quem está tocando, para sair um pouco dessa história. Sabe essa coisa, quem participa do coral, que sempre fala assim, mas soprano faz a linha melódica, para acabar com esses mitos, né? Porque, na verdade, não é bem assim. Muitos arranjos acaba que o soprano faz, mas por que não colocar a linha melódica para o contralto, ou para o tenor, ou para o baixo, e ir fazendo essa distribuição, né? Então, a gente tem que acabar, às vezes, com um pouco desse mito. Então, é legal também quando você faz essa distribuição entre os instrumentos. Então, aí, depois que eu definir qual vai ser os instrumentos, eu vou fazendo o meu arranjo de acordo com a forma. E lembrando que o que eu estou explicando aqui, eu parti do original. Eu ouvi a gravação de Caetano Veloso para tentar manter fiel a alguma coisa que tem na versão dele. No caso, quando eu fiz, foi manter o acompanhamento parecido com o que ele toca no violão. Depois que eu fiz uma adaptação desse arranjo para esse curso, né? E aí, então, eu faço a distribuição da linha melódica e dos acordes, sendo que, enquanto eu estou fazendo essa distribuição, eu posso encher de recheios, que é criar frasezinhas no momento em que a melodia cessa, ou no momento que o baixo cessa, eu posso estar colocando alguns elementos novos, né? Então, pode passar, Vanessa, e pode passar para o próximo. Aí. Não, o anterior. Aí. Então, agora, nós vamos ver a segunda parte de Leãozinho. A segunda parte de Leãozinho tem uma coisa bem legal que eu acho que é assim, em termos de acompanhamento. Se vocês forem olhar a cifra, aqui no compasso 9, ele começa uma cifra de Lá menor, aí depois ele tem um Lá menor com a sétima, que é o Sol sustenido, depois ele tem um Lá menor com a sétima maior, depois ele tem um Lá menor com a sexta sustenido. Ou seja, o acorde continua o mesmo, mas o baixo vai mudando, porque vai ser o baixo em Lá, depois o baixo em Sol sustenido, depois o baixo em Sol natural e depois o baixo em Fá sustenido. E depois ele vem para Fá maior. Depois, e assim por diante. Outro detalhe, eu posso mudar a harmonia de uma música? Pode. Eu posso rearranjá-la, eu posso fazer uma reharmonização. Mas nessa música, eu gosto tanto dessa coisa que a harmonia é a mesma, certo? E no arranjo original, na gravação original de Caetano, essa segunda parte ele faz assim.
um filhote de leão no raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é só vai de toda cor. Quando ele não Quer dizer, esse foi o que eu fiz no arranjo original, que era para tentar imitar o violão de Caetano Veloso. Mas como eu fiz um ajuste para transformar essa música em samba reggae, o que eu pensei? Bom, para mim não perder esses baixos, sol, lá, sol, fá natural, fá, mi, ré, lá, fá, sol, si, sol, lá. Então, para mim não perder esses baixos, seria mais interessante das variações, dos padrões de acompanhamento do samba reggae, permanecer com o próprio samba reggae, que é isso daqui. Aí eu fiz. Variando, né? Porque se o samba reggae, no caso, eu teria que, ao invés de tocar os baixos em mínimas, eu iria fazer em semínima, assim, ó. Mas aí eu decidi manter a mínima e fazer o reggae com a mão direita, né? Então, foi uma opção que eu fiz. Então, mas isso tudo foi possível porque eu peguei como referência o acompanhamento original que Caetano Veloso faz no violão. Então, nessa segunda parte, eu continuei a mesma história que eu fiz na primeira parte. Ou seja, um pianista fazendo só o acompanhamento e o outro pianista pegando a melodia e dobrando essa melodia de acordo com o acorde. Então, por exemplo, no compasso 9, eu tenho um acorde de Lá menor. Então, já que a linha melódica é Lá, dó, si, lá, sol, fá, mi. Aí a outra mão, eu trabalhei com notas desse acorde. Então, eu fiz dó, mi, sol. É isso mesmo? É. Tá errado, gente. Então, tá errado aqui uma nota. Agora que eu descobri aqui, no compasso 9, o que está na clave de sol na segunda pauta é dó, mi, sol, mi. Não tem dois mis, é só um mi, que é para ser exatamente isso daqui, ó. Aí vem a pausa. Aí eu fiz um sanduíche. Fiz um sanduíchezinho, um recheio aí, porque não teria mais a melodia, então eu aproveitei o acorde e fiz essa melodiazinha. Então aqui terminaria assim, ó. Si, lá, sol, fá, pá, 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 pá. Aí volta. Pá, 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 pá. Certo? Estou vendo aqui que a gente só tem 3 minutos. É... Quer ver? Compasso 10 e 9. Você fala do que está escrito no piano 2, Amores?
Ô, Pro, vou abrir aqui rapidinho. Não, é o compasso É, 10 e 11, que tá, o 9 sol e tá 10. sustenido no baixo, lá no compasso 10. Aí eu acho que seria um acorde de Lá menor com sétima maior, tá? Ah, tá certo. As cifras que Acho que é estão um detalhe trocadas. mesmo. É, É, as cifras, que é Lá menor, aí é Lá menor com sétima maior, e depois Lá menor com sétima menor. Tá certo, obrigada. Então, significa que eu passei lá a partitura errada para vocês, mas já achei outro erro, vou ter que trocar. Mas, assim, é isso daí, é isso mesmo. Então, gente, eu estou vendo aqui que faltam 2 minutos. Eu teria, eu teria Vanessa, corta para compartilhamento, para mim, bota aí. Eu teria mais 2 minutos, só que eu queria falar com vocês sobre o outro caminho. Quando eu começo uma nova história, esqueço a versão original. Aí a minha sugestão é a seguinte: na semana que vem, no Fórum de Dúvida da quinta-feira, a gente continuar essa apresentação. O que que vocês acham? Porque eu já suspeitava que a videoconferência do arranjo, uma só, não seria suficiente. Aí eu sugiro, da segunda parte, que eu teria que explicar, porque eu iria utilizar mais 2 músicas, né? Aí na quinta que vem eu continuo a apresentação. Tudo bem para vocês? Tudo pronto. Tudo E aí beleza. vocês podem, eu vou trocar lá a partitura de Leãozinho, inclusive a gente pode até combinar o seguinte, eu não sei se ficou claro, se vocês ficaram com alguma dúvida. Aí se alguém teve alguma dúvida do que eu fui falando aqui hoje, vocês também podem me mandar essas perguntas de repente, porque aí eu já posso, quando eu for dar o restante da apresentação, contemplar essas questões. Agora, de um modo geral, quando a gente faz arranjo, não tem como fugir. Você tem que ter noção de acorde, ter um pouquinho de noção de harmonia, de estruturação musical, entendeu? Formação de acorde, porque você vai distribuir os acordes para os instrumentos, né? Então, são noções importantes para você fazer. E uma coisa que eu sugiro muito, ainda mais assim, igual que eu estou falando sobre fazer arranjos para um grupo instrumental. Então, é muito bacana e conhecer também a natureza dos instrumentos. Isso eu errei muito. De vez em quando eu ainda erro, mas no passado eu errava mais, que, por exemplo, você às vezes vai colocar, vamos supor que você vai fazer violino, piano, violoncelo, ou sei lá, flauta doce, soprano. Aí, por exemplo, na flauta doce soprano, a pessoa vai fazer uma coisa para flauta doce soprano e flauta doce contralto. Então, é importante, quando diz essa natureza, você também conhecer a extensão, porque às vezes você vai fazer uma coisa que naquele instrumento nem tem aquela nota, né? Ou até como você vai escrever aquilo também. Será que é escrito para na clave de sol? Por exemplo, é comum, às vezes, flauta doce contralto, às vezes a gente, às vezes, fazer a clave de sol e colocar um oitozinho embaixo da clave para ganhar tempo, no sentido que eu posso escrever numa região central, mas aquilo é para ser soado uma oitava abaixo, né? Porque na flauta contralto isso vai acontecer. Então, assim, então é importante também, se você. Isso para quem quer fazer arranjo para grupos instrumentais. Agora, no meu caso, eu que só dou aula
no piano, no teclado, aí também é interessante você ter isso definido, porque assim, eu vou fazer um arranjo para 4 mãos. Então, 4 mãos, você tem que lembrar que são 2 pessoas no mesmo instrumento. E é muito comum em arranjo a 4 mãos ter, às vezes, algum trecho que uma mão passa pelo outro, rouba uma nota. É meio que inevitável. É muito comum. Aí, normalmente, quando os meninos vão tocar pela primeira vez, eles, como é que eu vou fazer? Porque ele vai tocar a mesma nota que eu. Mas a gente que já toca mais tempo 4 mãos sabe que é assim mesmo. Aí um vem com o dedo em cima do outro e vai. E aí, normalmente, são trechos rápidos, né? Que dá para você fazer. Mas dentro do possível, isso tem que ser evitado. Então, por isso que isso tem que estar claro no caso de arranjos para instrumentos de teclas. Se é para o mesmo instrumento, quer dizer, o mesmo instrumento só é possível se for um piano, porque o teclado, como o teclado ele tem 5 oitavas, então é comum você fazer arranjo para grupos de teclado. Então, para cada um ficar em um teclado. Aí não tem problema, porque um não vai passar, porque cada um vai estar tocando o seu teclado. Mas essa questão de saber a natureza do instrumento, que diz respeito à extensão, né? Essa questão, e todas essas questões de acordes, de inversões, de estruturação, da estrutura, de como é formado, enfim, tudo isso são coisas básicas para ter conhecimento e que muito legal é quando você participa de algum grupo, porque também você vai ter uma noção melhor. Se você canta em coral, se você toca em grupo instrumental, quem também lidera grupos instrumentais, é um caminho mais fácil para você começar a fazer arranjo, porque você já sabe na prática o que funciona junto com um que vai dar certo, você já sabe que tem sons que fica legal, outros não muito, né? Mas, enfim, a gente continua esse papo na próxima semana. Tá bom, gente? Muito obrigada. E semana que vem, aí no plantão de dúvidas, a gente faz a segunda parte da videoconferência. Quem tiver dúvidas, manda as perguntas para me poder tentar já contemplar na apresentação. Tá bom?